Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Cheste e te faço companhia a partir de agora. E a Polícia Rodoviária Federal divulgou os números preliminares das operações de Natal e Ano Novo. Os números indicam que houve aumento de 70% no número de autuações de motoristas embriagados. Durante a Operação Natal, mais de 85.600 pessoas foram fiscalizadas e mais de 60.900 veículos foram abordados. As infrações mais recorrentes entre os dias 22 e 25 de dezembro foram as ultrapassagens em faixa contínua, condutores e passageiros sem cinto de segurança e a falta de dispositivos de retenção para crianças. Um outro ponto principal foi também a questão de alcoolemia. Com o aumento de efetivo para poder dar conta dessa demanda, nós fizemos muito mais testes e com isso retiramos muito mais motoristas que estavam em condições de embriaguez, ou seja, não podiam estar dirigindo. Durante a Operação Ano Novo, realizada entre os dias 30 de dezembro de 2022 e 1º de janeiro de 2023, a PRF registrou um aumento de 77% na realização de teste de bafômetro em comparação com o mesmo período da operação realizada no ano anterior, e um aumento de 70% no número de autuações de motoristas dirigindo embriagados. Em contrapartida, houve redução no número de acidentes graves, de mortes e também no número de feridos nas rodovias e estradas federais em relação à operação de 2021 e 2022. Se nós fizermos um comparativo com esses 2 anos, nós vamos ver que do ano passado, 21-22, nós tivemos uma pandemia acontecendo. Com isso, nós tínhamos menos pessoas se deslocando para casa de parentes, para ir para a praia, para alguma localidade. E este ano, como as restrições diminuíram, nós já prevíamos um aumento nesse número de veículos transitando. Para isso, nós aumentamos em algumas regiões, e em 18, algumas regiões, em até 40% o efetivo. Com esse incremento de material humano sendo empregado, nós tivemos também uma maior fiscalização, ou seja, mais veículos fiscalizados, mais infrações são identificadas nesses locais. No Paraná, a Polícia Rodoviária Federal implementou a restrição do tráfego pesado de carretas nas rodovias que levam de Curitiba ao litoral paranaense e catarinense nos dias de maior movimento para as festas de Ano Novo. Com isso, foram evitadas as filas e congestionamentos comuns nesse período. Principalmente nos trechos da 277, descida para o litoral do Paraná, quanto na 376, na descida para Santa Catarina. Ali nós tivemos alguns deslizamentos e bloqueio de pista. Com isso, nós tivemos que transformar a pista em pista simples, ou seja, em vários lugares, compartilhamento da mesma via, em outros pare e siga. E isso trouxe uma estratégia para a PRF, foi pensado em retirar veículos longos, principalmente nos horários de maior vulnerabilidade, onde poderia acontecer esse engarrafamento e trânsito infindáveis ali, né? Filas que poderiam dar 20, 30 quilômetros. Com essa retirada em horários estratégicos, não houve esses congestionamentos. E atenção aos motoristas, a carteira de habilitação volta a ter prazo de 30 dias para renovação. Durante a pandemia, o Conselho Nacional de Trânsito ampliou esse prazo e permitiu que os motoristas continuassem dirigindo, mesmo com o documento vencido. O prazo estendido foi criado pelo CONTRAN para reduzir filas e aglomerações nos postos de atendimentos durante a pandemia. Dessa maneira, o motorista poderia regularizar seu documento em até 8 meses sem ser autuado. O motorista que teve o seu documento vencido entre maio e dezembro de 2022 ainda poderá se beneficiar dos 8 meses adicionais. Importante lembrar que conduzir com a CNH vencida é infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro.
Caso seja parado em uma blitz, o motorista recebe multa de R$ 293,47, além de 7 pontos na habilitação. Atualmente, a CNH possui validade de 10 anos para motoristas com menos de 50 anos de idade. Para os habilitados entre 50 e 69 anos, a validade é de 5 anos. Os condutores com mais de 70 anos devem renovar a habilitação a cada 3 anos. A resolução já está valendo, portanto, o motorista tem que ficar atento para os prazos de renovação da carteira de habilitação. Janeiro é o mês dedicado aos cuidados com a saúde mental. Para marcar as comemorações do Janeiro Branco, os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, lá de Feira de Santana, na Bahia, vão realizar ações voltadas a conscientizar a população sobre a necessidade de cuidar da saúde mental. Só no Brasil, a depressão atinge 5,8% da população. Ana Edith de Lima, de 47 anos, é dona de casa. Há 18 anos, descobriu que sofre de depressão. Orientada por familiares, Ana buscou tratamento em um CAPS, Centro de Atenção Psicossocial de Feira de Santana. Quem descobriu realmente que eu estava com depressão foi um médico. A gente acha que o tratamento, passar por psicólogo, psiquiatra, a gente acha que é coisa para doido. A gente não aceita que é um caso de para depressão, para um transtorno, né? E eu achei que ele tinha me comparado com isso, né? Mas depois eu parei e vi que não era isso não, que ele só queria me ajudar mesmo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, atualmente 12 milhões de brasileiros sofrem de depressão, o que equivale a 5,8% da população. Estes dados colocam o Brasil em segundo lugar no ranking americano, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Aqui em Feira de Santana, os 5 centros de atenção psicossocial estão com uma programação especial para comemorar o Janeiro Branco, mês dedicado nacionalmente à prevenção e ao tratamento da depressão, ansiedade e outros transtornos mentais. No CAPS 2, Oscar Marques, são oferecidos acolhimento, tratamento medicamentoso, psicoterapia profissional de referência, além de oficinas, grupos terapêuticos, culinária, artes, cidadania e música. Os pacientes acompanhados no CAP são pacientes com transtornos severos, graves, persistentes. Então, significa que eles terão um acompanhamento ao longo da vida dele. Mas o importante é que, assim que estabilizar o quadro do paciente, ele retome a sua vida de uma forma normal. A gente tem experiências aqui de pacientes que hoje estão fazendo doutorado. A novidade este ano é o projeto Saúde Mental Buzu. Todas as quartas-feiras à tarde, funcionários do CAPS 2 estarão no terminal central de Feira de Santana, distribuindo panfletos educativos entre a população. Quem precisa, como é feito, o que significa cada CAPS em Feira de Santana, para que serve o tratamento, porque existe um estigma de que quem faz tratamento em CAPS não são pessoas normais e todos nós, né, necessitamos sim cuidar da nossa saúde mental. E no município de Presidente Getúlio, em Santa Catarina, um agricultor está criando abelhas sem ferrão. O objetivo não é vender o mel, mas sim passar uma mensagem de conscientização ambiental. Confira na reportagem. Quem chega na propriedade do seu Lindomar, na Serra Vencida, logo se depara com as colmeias nos arredores da casa. São cerca de 300 caixas de melíponas, abelhas sem ferrão, que têm um importante papel na natureza. O trabalho delas vai muito além da produção de mel, por isso o agricultor cria as abelhas com todo o cuidado. A gente tem as abelhas aqui na propriedade para resgatar e preservar as espécies, em primeiro lugar. Depois a gente pensa no comércio, é isso que a gente faz aqui hoje, né? Então, a abelha é um item importante da natureza, da qual a gente depende no futuro e no hoje também. O seu Lindomar se dedicou por cerca de 20 anos à agroecologia, produção de alimentos que vai na contramão do sistema convencional e busca a harmonia com o meio ambiente. Leva em conta o cuidado com o solo, com a água. Ele partiu para essa atividade depois de largar a produção de fumo por conta de problemas de saúde. E desde então, a visão dele sobre o meio ambiente mudou.
E as abelhas tiveram um papel fundamental nesse processo. As abelhas vivem para equilibrar a natureza, né? Elas fazem esse trabalho. Como a gente sempre fala para todo mundo, que as abelhas são o segundo item mais importante que a natureza nos oferece. E sem as abelhas a gente não conseguiria sobreviver, nenhum outro ser vivo. Ele tem aqui 16 espécies de abelhas que produzem tipos diferentes de mel. Alguns têm sabor mais ácido, outros bem adocicado. O seu Lindomar tira assim, com a seringa. As caixas de abelhas têm isolamento térmico e são feitas com madeira resistente à umidade para não se deteriorarem. Ele também tem um alimentador nas caixas, feito com o fundo de uma latinha e uma bucha vegetal, onde coloca para as abelhas um xarope, feito com água, açúcar e ácido cítrico. A gente hoje tenta fazer ela viver de uma forma bem confortável. A gente faz caixa com isolamento térmico, a gente alimenta quando há necessidade, para que elas não sofram falta de alimento. E quando dão a florada, que elas estejam fortes para conseguir trazer néctar e fazer o trabalho de polinização delas. E aqui no meio das colmeias, a natureza vai dando sinais. De uns 5 anos para cá, o seu Lindomar percebeu uma diminuição na quantidade de mel produzida pelas abelhas, o que acende um alerta, mostra um certo desequilíbrio ambiental. Está a cada ano se acentuando um pouco mais, como a gente está percebendo. Então, a gente, há uns anos atrás, colhia X valor em quantidade de mel e hoje a gente praticamente não consegue mais fazer a colheita do mel porque não se produz mais mel como antes. Uma das coisas é a falta de florada, seca em excesso, chuva em excesso, frio. O inverno foi prolongado esse último ano, esse que afetou mais a produção das abelhas. O sítio do seu Lindomar está na rota do programa Caminhos do Campo e ele recebe visitantes para falar sobre educação ambiental. Também comercializa o mel, mas não em grande quantidade. E quem quer aprender a criar as melíponas pode buscar aqui conhecimento de alguém que se dedica há muitos anos a essa atividade e hoje quer incentivar que as pessoas vivam em harmonia com a natureza. A gente tenta fazer o possível para as pessoas entenderem como a gente deveria de viver no futuro ou como a gente vive hoje. A gente tem que mudar um pouco o conceito de vida, a gente deixar de ser um pouco consumista, consumir menos, pensar mais nas futuras gerações e cuidar melhor do nosso meio ambiente, que é necessário, nós dependemos dele. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.